União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência do consultório na rua. A minha palestra se chama Dinâmica da Psicologia na Atuação do Consultório na Rua. População em situação de rua é um grupo populacional heterogêneo, né, de pobreza extrema, vínculos familiares fragilizados, que a maioria deles, quando a gente conversa, tem dificuldades com a sua família, ou rompidos, e a inexistência de moradia convencional regular, tá? Caracteriza pela utilização de logradouros, como praças públicas, né, casarões abandonados, e alguns pernoitam em serviços para temporário ou moradia provisória. O consultório na rua, ele foi criado como uma resposta de direito a esta população. Alguns motivos para as vivências na rua, tá? Eu até tentei buscar para vocês algo mais atualizado, que esse é de 2008, mas eu realmente não consegui, tá? Tive em busca e não consegui. Mas os principais motivos da saída da rua pela pesquisa nacional sobre a população de rua no ano de 2008, ele nos mostra que a maior é por alcoolismo, né, e drogas, vindo em segundo lugar o desemprego e em terceiro as desavenças familiares. Motivos para a vivência nas ruas. Nas ruas nós encontramos pessoas com problema de saúde mental, né, perda da autoestima, alcoolismo, drogadição, perda de vínculos familiares decorrentes de desemprego, da violência, da perda de algum ente querido. Nós escutamos muito nos relatos, né, de perda de entes queridos, e isso foi começando a levar eles à rua, né? Alguns deles nem ainda tinham contato com a droga ou com álcool, e na rua eles passaram a utilizar. O desemprego, vocês observam que é muito comum a gente ver nos noticiários que algumas pessoas às vezes trocam até de cidade ou vêm do interior em busca de um emprego melhor por ter perdido o seu anteriormente. E quando chega aqui, não vê a facilidade que de repente pensou em encontrar, né, para arranjar um emprego diferente de outro estado ou do interior. Então ele se depara com a questão também do desemprego aqui, o que leva ele a continuar na rua. É muito comum nós encontrarmos pessoas na rua que vieram de outros estados, né, em busca de empregos, de local para morar, e quando chega aqui se depara com a situação que não é muitas das vezes diferente dos seus outros estados ou do interior. Catadores de resíduos e outros trabalhos eventuais. Acho que vocês percebem, próximo às feiras, ao Portinho, ao Mercado Central e algumas outras feiras, que a gente observa um grande número de moradores de rua, né? Muitos deles trabalham ali nas feiras, né? Com peixe, com verduras, e aí alguns deles acabam não retornando para casa, porque a casa é muito distante. E aí assim vai ficando aos poucos, cada vez mais na rua. Problemas comuns em pessoas em situação de rua. É comum as pessoas se queixarem para nós de dermatites, corte de arma branca, rachadura nos pés, TB, hanseníase, HIV. Nós temos uma parceria muito boa com a maioria dos hospitais, inclusive com Getúlio Vargas, né? Então, assim, se eles têm um paciente que eles sabem que está ficando em situação de rua, eles entram em contato conosco para a gente fazer uma parceria. Alguns deles a gente consegue fazer o convencimento de eles mesmos irem em busca do seu remédio, né, e buscar mensalmente ou quinzenalmente, conforme for a situação do paciente. Alguns a gente já tem uma dificuldade maior com eles, então a gente começa a fazer a parceria de a gente pega a medicação, começa a levar para ele, vai fazendo essa questão de trazer ele para o tratamento, gradativamente, até que ele mesmo vai em busca do próprio remédio dele, do tratamento dele. Gravidez de alto risco, nós já tivemos algumas grávidas de alto risco. Normalmente, quando a gente aborda elas não fizeram ainda nenhum pré-natal. Então, a gente tenta inseri-las aqui no materno, no pré-natal. A gente, nos primeiros vezes, a gente marca e vem acompanhá-las. E aí, depois, a gente tenta também gradativamente que eles mesmos possam vir regularmente sem que a gente venha acompanhando eles,
né? Alguns casos a gente tem esse sucesso de eles virem sem nos acompanhar, em outros, infelizmente, a gente acaba tendo que vir acompanhar para que eles tenham uma gravidez melhor, de melhor qualidade. Transtornos mentais, né, abusivo de álcool e crack. É muito comum eu ver que as pessoas acham que é apenas o crack e o álcool que leva para a rua. Mas a gente tem muitas situações na rua que eles só conheceram crack e álcool na rua. Né? Como a gente falou logo no começo, eu mencionei umas 2 vezes sobre corte de vínculos familiares. Né? Então, às vezes, eles têm problemas com a família e isso começa a levar eles aos poucos indo para a rua, até que eles começam a conhecer o álcool e as drogas. Alterações dentárias, essas alterações dentárias a gente verifica regularmente, mas a gente tem uma grande dificuldade ainda de convencê-los a seguir o encaminhamento que nós damos para eles, né? Tentando apenas se a gente faz um trabalho com eles, porque muitas das vezes eles querem apenas o resultado imediato, que é uma dipirona. Ele já vem com o nome do remédio, né? Dipirona e tal. E a gente explica que não é dessa forma, que precisa ser atendido por um dentista, a médica também avalia no período da noite, e aí a gente vai tentando fazer um convencimento a ele que ele procure o atendimento especializado. Hipertensão arterial, a gente, sempre que a gente identifica alguém que solicita a nossa parceria em relação à hipertensão arterial, a gente contacta a médica, né, os enfermeiros, o enfermeiro e a técnica de enfermagem, vê a pressão deles, e aí comprovando que eles têm a pressão alterada, aí a médica receita a medicação para eles, que a gente dispõe da medicação da hipertensão arterial para os nossos pacientes. Sequelas ortopédicas, é muito comum um acidente de carro, por às vezes eles estarem alcoolizados, drogados e acabam se acidentando. Alguns têm sequelas ortopédicas, às vezes por questão de fuga mesmo, e aí acabam tendo consequências mais graves. E aí a gente faz o encaminhamento também. Em São Luís, nós temos apenas uma equipe de modalidade 3, tá? Implantada em 2015, vinculada no Carlos Macieira do Coroadinho. Não sei se vocês conhecem o Carlos Macieira do Coroadinho, mas ele fica ali atrás da escola Darcy Ribeiro. Muitas pessoas geralmente não sabem onde que é, acham que é o do Renascença, mas é lá no Coroadinho. Funcionando em 2 momentos, vespertino e noturno, então a gente sempre tem uma parceria, porque alguns profissionais vão de tarde e outros à noite. Então, assim, identificamos que um paciente precisa da médica, por exemplo, que vai no turno da noite. Então, eu já entro em contato com a médica, com toda a equipe, com a médica, para a gente ver qual é a melhor solução para esse caso. E aí ela verifica no turno da noite esse paciente que está necessitando dela. Eu dei apenas um exemplo de... território de atuação, Centro, Coroadinho, Coab Anil, Bequimão e Itaqui. Muitas pessoas perguntam para a gente, mas vocês vão apenas nesse território? Da nossa planilha são esses os territórios, mas acontece que tem demandas de parcerias que às vezes acionam a gente e a gente vai até outros lugares. Né? Mas o território que a gente planeja na nossa planilha é esse o território, Centro, Coroadinho, Coab, Bequimão e Itaqui. Aqui, nós temos o agente social, né, assistente social, enfermeira, médica, psicóloga, técnica de enfermagem, técnico em saúde bucal, terapia ocupacional, o condutor e a coordenação da equipe. Tá? Todos trabalhando de segunda a sexta, no período de tarde e de noite. Às sextas, a gente não vai para campo. Às sextas, a gente tem uma reunião semanal, para poder discutir os casos que a gente não conseguiu discutir durante a semana, fazer planejamento da próxima semana, desenvolver o prontuário, o perfil da população em situação de rua atendida. Foram cadastradas 832 pessoas, de março de 2015 a novembro, certo? Para a gente a estimativa para ter outro consultório na rua em São Luís seria quando a gente conseguisse cadastrar 1.000 pessoas. Predominantemente do sexo masculino e com idade entre 20 e 59 anos. Consumo de substâncias psicoativas, 69% utilizam múltiplas
drogas, 14,5% usam apenas o crack, 8,5% somente o álcool e 7,3% negam o uso de qualquer substância. É muito comum, quando nós abordamos eles as primeiras vezes, né, de eles já nos fornecerem os dados, de já comunicar a gente qual o uso que eles fazem de álcool, ou qual a droga que eles usam. Então, assim, a gente vai criando a confiança, né? A gente faz aquela abordagem inicial. Normalmente a gente não desce todos de uma vez, porque se a gente descer todos de uma vez, às vezes a gente assusta aquela pessoa que ainda não nos conhece, né? Mas a gente tem muito auxílio de outros moradores que a gente já atende, em trazer os que a gente não atendeu e tentar contribuir conosco de que eles sejam atendidos por nós, quando eles ainda não têm o desejo. E é muito comum também, eles inicialmente, alguns deles, quando tem problema com a justiça, não querer fornecer os dados para a gente. E os outros moradores, eles são muito parceiros em relação a isso, os que a gente já acompanha, né? E transmitir para eles a confiança que eles têm em nós, para a gente tratar a saúde deles. O trabalho do consultório na rua. A abordagem psicossocial, o acolhimento, que eu falei para vocês inicial, quando a gente aborda ele essa primeira vez, que a gente não vai todos, vai primeiro para poder, que é normalmente o agente social que aborda, para poder oferecer o nosso serviço, e a gente gradativamente vai descendo para poder estar com esse paciente. Cadastro dos usuários, que é aqueles 800, e é uma coisa que eu falei para vocês, atividades coletivas, consulta clínica, orientações diversas acerca de programas sociais, benefícios e emissões de documento. Emissões de documento, nós conseguimos ajudá-los com o SUS e com a carteira de identidade. Né? Nós pegamos os dados deles e a gente cadastra no SUS. Alguns já têm o SUS, nem sabiam que tinham, então a gente faz apenas imprimir. E o documento, a gente tem uma parceria muito boa com o Instituto de Identificação, que é quem a gente leva todos os dados completos do paciente. Os dados completos que eu digo é nome dele, data de nascimento e pelo menos o nome da mãe. E aí a gente consegue fazer uma busca desse nosso paciente para que possa conseguir tirar a carteira de identidade dele. Realização de curativos, né, coleta de materiais para exames. O curativo, por exemplo, a gente tem pacientes com questão de curativo, a gente vê muita questão do pé, perna, às vezes algum tiro que levou e já faz anos, e agora que a gente pôde chegar a esse usuário, então a técnica de enfermagem, o enfermeiro, eles começam um trabalho de curativo. E aí a gente tem tido sucesso, graças a Deus, com esses curativos. A questão do material, coleta do material. Nós fazemos, por exemplo, colhemos o escarro do paciente e a gente tem uma unidade que é a do bairro de Fátima, que recebe a nossa coleta e nos entrega depois o resultado. E aí a gente tem na equipe quem está destinado a dar o resultado, quem está destinado a fazer, que colhe o material. E a gente tem tido bons resultados. Quando a gente identifica, como eu falei para vocês, a gente tem parcerias e aí a gente vê a possibilidade de eles mesmos terem autonomia de ir, mas aqueles que a gente percebe que não estão preparados ainda para ir em busca da medicação, a gente começa a fazer algo gradativamente. Avaliação de diagnóstico, prevenção de incapacidade dos casos de hanseníase, atividade de educação em saúde, a questão de sexualidade, a questão do pré-natal. Então, a gente vai fazendo a abordagem quando a gente vê necessidade de trazer para eles as orientações que possam contribuir para que evite alguns danos que a gente já tem encontrado na rua. Nós fazemos os testes de HIV, sífilis e hepatite B e C e damos os resultados individualmente para cada um, né? E trabalhamos essa questão do tratamento, o aconselhamento, contatos e visitas a instituições. A gente às vezes tem dificuldade quando às vezes tem mudanças de prefeitura, de governo, e a gente sabe que às vezes muda alguns cargos, alguma coisa, e sempre a gente tem esse cuidado de nos reapresentar. Quando a gente percebe que a unidade não está com o conhecimento adequado do consultório na rua, do que nosso trabalho, a gente tem sempre esse cuidado de ir até essa unidade, se muda de direção, para a gente tentar continuar a parceria, né? E apresentar o nosso trabalho para aquele que ainda não conhece. Participação em reuniões, que são as sextas-feiras, como eu falei para vocês, construção de PTS e relatórios sociais. O PTS a gente constrói e em cima dele nós vimos
quais são as providências que nós devemos tomar em relação ao paciente, após construir o PTS. Cuidado compartilhado com a rede de saúde, assistência sociojurídica, entre outros. Na psicologia, uma escuta qualificada, quando eu observo que eles estão querendo conversar individualmente, eu sempre resgato a pessoa que está necessitando para uma calçada, para um banco de praça, para algum lugar que ele se sinta mais confortável para estar com esse diálogo comigo. Trabalhar a questão da agressividade, principalmente os casais que a gente encontra na rua, tem muita questão de agressividade. Então, assim, a gente trabalha regularmente essa questão da agressividade. E é comum de a gente chegar no dia da semana que é o daquele local e ter acontecido alguma situação com eles. Então, eles já sabem identificar bem. Se tem que fazer um curativo para quem eles têm que se dirigir, se eles querem falar sobre a questão da agressividade, eles sabem para quem se dirigir. Então, eles já têm essa dimensão, isso que a gente já está há algum tempo atendendo. Trabalhar os vínculos familiares. Ontem mesmo a gente teve uma situação que a gente encontrou uma moradora e ela estava recebendo a visita da irmã, das filhas, das netas e do genro. E a gente se identificou, conversamos com a família e com ela, inclusive dessa moradora a gente ainda não tinha conseguido pegar a data de nascimento dela e o nome completo, e a filha dela fez questão de dizer para ela que ia passar para a gente, passou para a gente. Inclusive, a gente solicitou um telefone de contato, porque quando a gente está fazendo esse trabalho e a gente conhece a família, tem uma oportunidade de conhecer a família, a gente pega um telefone para contato com eles, da família. E foi bem interessante, porque ela nos relatou que há alguns anos ela está nessa situação, mas que ela nunca deixou de atender aos filhos, dos filhos visitarem ela no local que ela estivesse naquele momento. E a família relatou, a gente foi tentando dar orientações e assim, ela diz assim, Rafaela, a gente já fez isso, Rafaela, a gente já fez isso, Rafaela, a gente já fez. Então é um trabalhinho mesmo de formiguinha que a gente tem que, assim, não desistir. Em cada recaída que um tiver, vamos lá, o que a gente pode fazer por essa pessoa para a gente tentar melhorar a situação novamente, porque a gente tem muitos pacientes que chegam aí para casa, alguns que já estão em casa, não retornaram, mas alguns que ainda estão naquela ida e volta. Tem qualquer decepçãozinha em casa, ou qualquer aborrecimento, ele já não consegue ficar na situação familiar, volta para a rua. Então, a gente está sempre trabalhando a questão de vínculos familiares. Trabalhar com o usuário em perspectiva de mudanças, mudanças no sentido, por exemplo, eles sempre relatam para a gente que faz um bico, alguma coisa. Então, a gente tenta valorizar esse trabalho dele, ver de que forma que ele pode melhorar o trabalho e conseguir se manter com esse trabalho. Ações de mudanças à saúde, que são as questões relacionadas à saúde, que eu já relatei algumas, né? Que a gente faz alguns testes, faz alguns acompanhamentos e a gente vai trabalhando essa mudança de eles continuarem o acompanhamento. E é bacana porque lá no Getúlio Vargas, como eu falei para vocês, eu sempre me refiro a ele porque eu acho que é ele que acaba demandando mais da gente. Mas tem outros também, né? Tem o do bairro de Fátima. E aí, se eles percebem que aquele usuário sempre foi buscar medicação e de repente ele não busca, eles imediatamente entram em contato com a gente. Resgate da autoestima dessa população com a retomada dos seus projetos de vida e sonhos, né? Incentivar a capacidade de produção. Alguns deles trabalham com artesanato. Então, a gente está sempre valorizando o artesanato, verificando em qual lugar que eles estão levando o artesanato, onde que é o melhor lugar de eles estarem com aqueles artesanatos, mas eles trazendo para a gente. E a gente trabalhando de uma forma que eles possam progredir em relação a essa atividade deles. Né? A gente teve uma época que tinham 2 músicos numa praça. Então, eles não estão mais lá. A gente propôs a eles, porque a gente via que quando a gente estava conversando com eles, parava muito estudante, principalmente da UFMA, porque é meio que passagem, né, ali no centro, então tinha muito estudante da UFMA, e eles vinham, abordavam a gente para saber do nosso trabalho, e eles diziam que também sabiam tocar música. Então, nesse período que tinha esses 2 músicos, a gente começou a fazer uma roda de música.
Né? Então, eles faziam, um tinha violão, quer dizer, o aluno da UFMA que tinha violão. Então, ele parou algumas vezes com a gente com violão, e aí teve uma rodada do violão dele para os moradores em situação de rua. Então, assim, sempre que alguém se propõe a ajudar e se interessa e pergunta de que forma que, de repente, eles podem ajudar da forma deles, a gente tenta orientar também, porque funciona bastante. Inclusive, por exemplo, a medicação, a gente já teve muita questão da medicação de TB. A gente de ter pessoas que residem próximo e se disponibilizam. Quando vê que a pessoa ainda, que a gente ainda está tendo dificuldade para que ele tome regularmente a medicação, então a gente encontra pessoas próximas que se disponibilizam para dar diariamente. A gente vai estudando isso de acordo com cada caso, porque assim, é diverso a situação de como a gente faz com a medicação para cada caso. Alguns a gente pode deixar a medicação, outros a gente ainda já vê que não dá e a gente procura uma parceria. Aí uma imagem que a gente encontrou no Google, que foi até a nossa coordenadora que encontrou no Google, e eu usei ela aqui na minha também. Aí é uma situação, a gente atendendo no centro, né? Esse é um morador bem antigo, que inclusive assim, antes de eu entrar para o consultório na rua, eu já o conhecia, porque ele ficava próximo a um outro local de trabalho meu. Então, assim, ele geralmente ficava próximo ao meu carro. Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar no consultório na rua, eu já tinha um vínculo com ele, porque eu dava bom dia, boa tarde para ele, sempre que ele estava ali próximo ao meu carro. Nunca me pediu, solicitou nem um dinheirinho, uma moedinha. Ele realmente, quando eu ia pegar o carro, ele solicitava um pouco do meu tempo. E isso já acontecia antes de eu entrar para o consultório na rua com esse senhor. Por isso que eu coloquei a imagem com ele. Esse foi um dia que nós estávamos atendendo na Gonçalves Dias. Inclusive, nesse dia a gente teve, o prefeito estava passando pela Gonçalves Dias, acabou parando para conversar com a gente, conhecer ainda um pouco mais, já conhecia, mas quis conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E um dos moradores de rua disse para ele, não rola um sorvetinho? E aí o prefeito nos patrocinou um sorvetinho de coco. Obrigada.